Boa tarde. Com a permissão de Deus, Criador de todos e de tudo, e de Jesus, nosso Mestre e Guia, iniciaremos nosso estudo da tarde de hoje com o tema Amor como Solução. Jesus surgiu num cenário marcado por conflitos e turbulências em níveis religiosos e políticos, vivendo sob a ditadura romana. A brutalidade fazia parte da vida cotidiana, onde a pior ferramenta era a crucificação. E a brutalidade existe até hoje. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 3, a seguinte descrição: Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e adequá-la ao grau de adiantamento do homem. Quanto às leis de Moisés, ele as modificou profundamente. Combateu o uso das práticas exteriores e as falsas interpretações radicalmente, reduzindo-as à frase: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E afirmou: eis aí toda a lei e os profetas. Jesus veio pregar a salvação, a vida eterna, o perdão, o amor a Deus e ao próximo. Veio nos falar do amor, ao mesmo tempo em que dava ensinamentos, ele também os exemplificava. Não olhava nem se importava com sexo, cor, posição social, não. Para ele, importavam as necessidades espirituais ou materiais das pessoas. Nos deixou muitos exemplos, dizendo que o importante é a humildade, o interior das pessoas, a vivência do amor e no amor. Curava indistintamente com amor, mostrando o quão grande é o poder da nossa fé, pois sempre dizia: tua fé te curou, tua fé te salvou. Jesus foi um pescador de almas desde o início da sua missão. Inicialmente escolhendo seus discípulos, e depois os demais seguidores vieram naturalmente para conhecer mais sobre o que aquele nazareno pregava. Certa feita, um cobrador de impostos que tinha bom coração, mas que era uma pessoa mal vista justamente por causa da sua profissão, quis ver Jesus passar. Mas como era muito pequeno, subiu num sicômoro, uma espécie de figueira. Jesus não precisou olhar para vê-lo e lhe disse: desce daí, Zaqueu, pois vou visitá-lo. Rapidamente Zaqueu desceu e Cristo o segue. A partir daquele momento, daquela visita, Zaqueu se desfaz dos seus bens e passa a seguir Jesus. Jesus, aquele que também veio para salvar almas perdidas. O espírito de Zaqueu volta à terra, reencarnando como Bezerra de Menezes, e servindo a Deus e a Jesus na prática do amor e da caridade. E continua servindo, até hoje, na espiritualidade. Jesus impactava a todos e continua impactando até hoje.
e não importa quando o encontraremos, mas a partir de então o seguiremos para sempre. Assim como falou Tiago para Pedro. Um dia Pedro, desabafando, disse a Tiago: tenho muita saudade, muita vontade de ter a vida que tinha, de voltar para a minha vida anterior. E Tiago diz a Pedro: acreditas, Pedro, que um dia voltaremos para nossas casas, nossa pesca, depois de termos encontrado Jesus e ouvido os seus ensinamentos? Não, nunca mais seremos os mesmos. Jesus falava ao coração de todos, sempre dando exemplos, recolhendo almas para o caminho, como no caso de Madalena, cuja história conhecemos. E Jesus viu entidades perversas obsediando Madalena e notou que o maior desejo dela era ter filhos, mas que ela não poderia tê-los. E ele lhe disse: dedica-te a amar os filhos dos outros, oriundos da invigilância, dos que têm filhos e depois os abandonam à própria sorte. Se amares muito, no último momento aqui na terra, virei te buscar, nos conta Humberto de Campos. Madalena seguiu Jesus até sua crucificação, e foi a ela que ele apareceu primeiro depois da morte. E foi ela quem Jesus enviou para avisar aos demais que estava vivo. E alguns machistas e preconceituosos, como tinha também naquela época, comentaram: por que por ela? Logo ela? Depois disso, Madalena foi para o Vale dos Leprosos e fez o que pediu Jesus. Dedicou toda a sua vida ao amor pelos outros. Jesus então cumpre sua promessa, e quando Madalena, tomada pela lepra, tinha sua vida no final, ele veio buscá-la. Outro exemplo conhecido é o de Saulo, que após ter a visão espiritual de Jesus, nunca mais foi o mesmo, e passou a amar e a defender os ensinamentos de Jesus até sua morte. O Saulo, aquele que teve sua cegueira curada por Ananias, o qual ele perseguia. O mesmo Saulo que mandou apedrejar Estevão, irmão de Abigail, a mulher que ele tanto amou e que lhe deu as primeiras lições dos ensinamentos de Jesus. E o mesmo Saulo, que passou a chamar-se Paulo, o grande apóstolo dos gentios. Quem ainda não leu o livro Paulo e Estevão, recomendo que o faça, pois é belíssimo. Durante uma entrevista, um repórter uma vez perguntou a Chico: o que buscamos? Chico respondeu: até hoje estamos atrás da proposta de Jesus. E o repórter então pergunta: e qual é a novidade? E Chico responde: a novidade é que ainda não a desvendamos dentro de nós. Imagina ele, o Chico, dizendo isso. Nós então estamos longe ainda de desvendar a proposta de Jesus. A proposta de amor que nós, que não aceitamos naquela época de Jesus, mas que arde dentro de nós, nos pesa até que consigamos realmente entender que Ele é quem nos dá a nova vida. Digo não aceitamos porque muitos de nós vivemos por lá com certeza. Mas a semente está plantada
Estamos no caminho certo. E um dia vamos entender essa proposta. A vida de Chico foi dedicada ao amor ao próximo. Tudo o que ele fazia era para o outro e pelo outro. Existem muitos relatos da vida do Chico, desde a sua infância até seu desencarne, que comprovam esse amor. Sua vida foi marcada pela humildade, dedicação a Jesus e amor ao próximo. Ele só se preocupava com o próximo e com a divulgação dos ensinamentos e do amor de Jesus por nós. Chico contou que uma vez uma mulher ainda jovem foi procurá-lo para saber o que poderia fazer, pois os médicos disseram que a vida dela estava por um fio. E Chico, com aquela delicadeza que lhe era peculiar, disse a ela: saia do seu comodismo. Vamos engrossar esse fio através do amor, trabalhando e servindo. E assim ela fez. E morreu com 97 anos. Aí está mais uma bênção do amor. Prova de que o amor salva. Chico dedicou sua vida ao amor e, como sabemos, foi recompensado, pois Jesus veio buscá-lo. Temos muitos exemplos de trabalhos dedicados ao amor pelo próximo e que salvaram muitas pessoas. Irmã Dulce dedicou mais de 50 anos o seu amor para ajudar mendigos, carentes, enfermos, sem nenhuma distinção. Era chamada o Anjo da Bahia. São Francisco, o santo da humildade, da alegria e da pobreza, que ouviu uma voz dizendo: serve ao amor e ao servo. Ele que a partir desse momento abandona tudo, todos os seus bens, e sai para servir o amor. O amor dele era chamado de universalista, pois abrangia toda a criação, plantas, animais, toda a humanidade. Por outro lado, nós também sabemos que trazemos muitos adversários de outras vidas, que talvez tenhamos amado e traído. Se nos dedicarmos ao próximo, quem sabe aquele que mais próximo está de nós, aquele que ainda não temos empatia, se nos dedicarmos com amor, vendo suas necessidades, perdoando, ajudando, enfim, praticando mais a caridade, quem sabe um dia talvez possamos merecer o perdão dos nossos adversários e assim chegaremos mais próximos de Jesus. Divaldo conta que sabia que tinha um adversário. Ele fazia de tudo para prejudicar o Divaldo. E Divaldo não conseguia melhorar a situação entre eles. Um dia, bateram à porta de Divaldo. Ele abriu, mas não viu ninguém. Então reparou que haviam abandonado uma criancinha na sua porta. Ele a pegou e reparou que ela tinha deformidades. Adotou-a, cuidou dela, levou-a para a mansão do caminho. A criança cresceu e se desenvolveu dentro do possível, sempre com a supervisão e o amor do Divaldo. Um dia, o obsessor apareceu e lhe disse: a partir de hoje não te perturbarei mais, pois vi o quanto de amor tens no coração para com os outros, pois aquela criança é a reencarnação da minha mãe. Vi que não te preocupaste nem com a aparência, nem com seus problemas de saúde. Agora só tenho a agradecer.
e nunca mais apareceu. E então, aí está que o amor mais uma vez venceu. Mais uma vez salvou. Só o amor vai cobrir toda a multidão das nossas dificuldades, sejam elas quais forem, para que um dia possamos ser recompensados conforme nosso merecimento. Madre Teresa de Calcutá dizia: precisamos amar até doer e fazer do outro o Deus da nossa religião. Ela tinha seu olhar sempre voltado na direção do outro. E o nosso olhar, para que direção está voltado? Não importa o que nos aconteça, essa encarnação é a oportunidade de ouro para nós. E um dia será também para os que estão desencarnados. Não podemos perdê-la. Precisamos ir em frente, atrás da proposta de Jesus. Viver o amor e para o amor. Diz um provérbio chinês: as árvores querem ficar quietas, mas o vento não deixa. Assim é conosco. Queremos nos omitir, afastar, fingir, mas a vida não deixa. E é assim mesmo. Precisamos de uma vida melhor para nós e o nosso próximo, pois não sabemos o dia de amanhã. Precisamos nos ajudar, nos cuidar, olhar com carinho para irmãos, amigos, amores, filhos, netos. Quem sabe se um dia não seremos os netos de nossos netos? A proposta de amar é para todos nós, mas o amor dentro de nós ainda não é o suficiente. Por isso, reencarnamos e reencarnamos até que o amor fraternal se torne natural em nós. Percebamos que a frase conhecida por nós, conhece-te a ti mesmo, ela está nos dizendo que tudo começa no coração. Eurípides Barzanufo, pela psicografia de Chico, nos deixa esta frase: devemos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 anos e da alma como se fôssemos morrer agora, pois esse é o verdadeiro equilíbrio. O mundo mudou muito e nós temos que ter o controle da nossa existência e o cuidado com o outro. Precisamos compreender o outro como território sagrado. Precisamos ter olhos de ver a necessidade onde ela estiver para podermos cooperar, pois sem cooperação não pode existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Em nossa vida cristã, devemos estar dispostos a seguir o exemplo de vida que nos deu Maria, mãe de Jesus. Ela que amou, bendisse a Deus, protegeu, cuidou, seguiu e obedeceu a Jesus Cristo. Quando aceitou os filhos adotivos, que eram os homens redimidos, naquele evento da cruz. Quando Jesus se dirigiu a Maria e João e disse: Maria, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Maria, nossa mãe, deixou um belo exemplo. Por causa de sua fé, ela suportou uma grande dor.
com paciência, com resignação, com amor. E por fim, é claro, recebeu uma gloriosa recompensa quando Jesus veio buscá-la. Se imitarmos sua fé, também suportaremos qualquer dor que esse mundo difícil nos cause, e nossa recompensa será maior do que podemos imaginar. Não sabemos qual será essa recompensa, mas ela virá. Que o nosso lema seja ser feliz fazendo o outro feliz. Assim estaremos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Para encerrar, vamos ouvir o que disse certa anciã indígena. Não doem as costas, doem as cargas. Não doem os olhos, dói a injustiça. Não dói a garganta, dói o que não expressamos ou que expressamos com raiva. Não dói o estômago, dói o que a alma não digere. Não dói o fígado, dói a raiva contida. Não dói o coração, dói o amor. E é precisamente ele, o amor, que contém o mais poderoso remédio. E não esqueçamos também que o amor é o melhor presente que podemos oferecer ao outro. E só o amor é a solução. E assim, com a permissão de Deus, de Jesus e dos mentores espirituais do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina, encerramos mais uma tarde de estudo. Que assim seja.